Olá, meus queridos, paz do Senhor. Falar um pouquinho aqui da revelação, né? Da revelação do apóstolo Paulo lá nas suas cartas, né? O apóstolo Paulo não teve acesso ao Apocalipse, né? Tá pegando um pouquinho do sol aí, mas acho que vai dar pra gente gravar aí. O apóstolo Paulo não teve acesso ao Apocalipse que João escreveu, né? Então tem muitas coisas que dá a entender que o apóstolo João está escrevendo para outro grupo de pessoas. Dá a entender que o apóstolo João está falando para outras pessoas ou para outro tipo de ser humano, né? E na verdade a gente não pode pensar desta forma, porque quem está dando acesso a eles é o Espírito Santo, né? De Gênesis a Apocalipse é o Espírito Santo que está inspirando os homens a estar escrevendo, né? Inclusive a palavra vai falar que os textos, né, não é de nenhuma interpretação humana, né? Ou seja, tudo vem do alto, né? Então não importa às vezes quem escreveu, ainda que tenha um merecimento ali, né, de trabalho, né, de fadiga, de muita dedicação deles acerca da palavra, das escrituras, para escrever para nós. Mas a Bíblia é bem clara, né? O texto não é de nenhuma interpretação humana, e sim o Espírito Santo, né? Então, quando o Espírito Santo está dando a revelação para o apóstolo Paulo, você tem que ter em mente que o Espírito Santo já sabe o que vai ser escrito lá na frente, né? No Apocalipse, por exemplo, né? Que seria o futuro do apóstolo Paulo, né? Bom, com essa pequena introdução que eu fiz aqui em mente, tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 6, se eu não estiver enganado, versículo 20, o apóstolo Paulo fala que nós fomos comprados por um alto preço. Eu fui comprado por um alto preço. Um pouquinho antes ele vai falar que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, né? E que Deus habita no meu corpo. E aí ele vai dizer, por isso, por Deus estar habitando no seu corpo, significa que Deus pagou um alto preço para você ter Deus habitando no seu corpo. Para você se tornar morada do Senhor Deus, né? Bem, um pouquinho mais para frente, o apóstolo Paulo vai escrever de novo, né? No capítulo 15 de 1 Coríntios. A partir do, na verdade, o capítulo todo, né? Mas a parte que eu quero destacar é a partir do 20. Quando ele fala que Cristo é as primícias e depois nós, na sua vinda. Isto é, ele está complementando o que ele está escrevendo lá no início, né? No capítulo 6. Porque o Senhor Jesus, quando ele morre, né? A Bíblia fala que por causa da morte dele, nós, seres humanos, fomos aceitos por Deus. Se tornamos filhos e somos pertencentes à família de Deus. Ou seja, o sacrifício dele, né, foi suficiente, né? Mas isso significa que eu e você fomos comprados por um alto preço. Mas fomos comprados como primícias, né? E talvez você não tenha muito entendimento do que significa primícias, né? Isso tá lá nas festas, né? Que Deus deixou lá, 7 festas, né? E a primícias é a terceira festa. Entende? Então nós somos comprados como primícias para o nosso Deus. Ok? Primícias. Por que eu estou falando essas coisas? Porque o Apocalipse vai complementar. O Apocalipse vai dizer que... Acho que é no capítulo 14, se eu não me engano aqui, que eu não estou com a palavra aberta, né? No capítulo 14, que vai estar o Cordeiro em pé no Monte Sião. E com ele os 144 mil. Mas vamos observar algumas coisas que João escreveu sobre esses 144 mil. Eles são coxos, são santos, né? Não se prostituíram, né? Lavaram suas vestes, foram comprados da terra, né? Assim como nós. Olha só que interessante. Foram comprados da terra. Mas a parte que eu quero destacar, na verdade, do capítulo 14, se eu não estiver enganado, eu acredito que seja 14 mesmo, né? O Cordeiro em pé no Monte Sião com 144 mil. Esses 144 mil seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Olha só que fantástico isso, né? Por que eu estou falando isso? Os 144 mil seguem o Cordeiro. Vamos pensar um pouquinho agora. Se a igreja, porque nessa época, ali no capítulo 14, né, as duas testemunhas já morreram, né? As duas testemunhas já estão mortas, né? Nesse período ali tá tendo festa na terra, né?
porque as duas testemunhas foram mortas. As nações ficaram iradas, mas depois festejaram, porque os dois profetas morreram. E aí João está tendo uma visão diferenciada ali, né, depois desse momento. Não estou falando da cronologia, mas sim dos fatos, né, que estão acontecendo, que João está escrevendo. E aí, esses 144 mil seguem o Cordeiro. Bom, se eles são comprados da terra, são comprados como primícias, assim como nós. Agora para e pensa, a igreja foi arrebatada 7 anos antes disso. Por que a igreja não desceu? Se a igreja foi arrebatada com Cristo, por que ela não desceu junto? Para estar em pé no Monte Sião, junto com os 144 mil. Porque os 144 mil seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Se ele estiver no céu, se ele for para o céu, eles vão. Se ele desceu para a terra e está no Monte Sião, que é na terra, eles estão junto com ele. Mas o mais fantástico, olha só que interessante que Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 10. As minhas ovelhas, aquelas ovelhas que são minhas, que pertencem a mim, ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas de Jesus seguem o seu pastor. E aí? Então, esse é um ponto para você refletir, tá certo? Não é um vídeo aqui para esnobar, para ofender, ou para tentar debochar de alguém. Não, esse é um vídeo para você refletir, para você pensar. Se nós somos igreja, e a igreja tem que andar onde Cristo está, né? Porque Jesus vai falar no Evangelho de João, capítulo 5, se eu não estiver enganado, que aonde eu estiver, ali estará também meu servo. Jesus falando, né? Aonde eu estiver, ali estará também meu servo. Isto é, a igreja, né? Ou será que servo é diferente de igreja? O que eu quero dizer com isso, né? Uma dica, né? Uma das dicas, né? Porque são muitas na verdade. Mas eu vou dar uma dica, né? Então, para você cair para dentro do Apocalipse, né? E começar a entender o Apocalipse, né? Se você quiser ler o Apocalipse e estudar o Apocalipse, tenha na sua mente que o Apocalipse, do início ao fim, está falando da igreja. E se veja lá dentro. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai abrir um leque de revelação muito grande, de entendimento para você muito grande, e você vai ficar apaixonado, você vai ficar apaixonada pelo Apocalipse e vai querer estudar o Apocalipse de uma forma diferente. Sabe o que está escrito no capítulo 22 de Apocalipse? Quando João está terminando de escrever, o anjo na verdade está falando para João escrever, né? E aí o próprio Jesus vai falar, João, não faça segredo deste livro. Não faça segredo dessas palavras, João. Agora, pensa aí na sua igreja, ou nos pastores, nos líderes que você conhece, que pregam a palavra. Quantos deles falam do Apocalipse? Não faça segredo deste livro, João. E aí? Então, o livro Apocalipse, né, é a revelação. Mas desde quando você olha para ele de uma forma que você se enxergue lá. Não com medo, não empurrando para os judeus, porque muita gente faz isso, né? Não, porque o Apocalipse, grande tribulação, é para os judeus. Ai das grávidas daquele dia, é dos judeus. Ore para que a sua vossa fuga não aconteça no inverno. Opa, sai para os judeus, não é para mim. Eu já vou estar lá na boda do Cordeiro com Cristo, antes. Então quando você parar de empurrar para os judeus, para os israelitas, né? Porque vocês, as pessoas que interpretam essa linha, entendem que igreja é uma coisa, Israel é outra, né? Então eles empurram para Israel, né? Não é tudo para Israel lá, entende? Então pense direitinho, querido. Pense direitinho, minha irmã, meu irmão, né? Sobre esse assunto, né? João falando que as ovelhas dele seguem o pastor, né? Jesus Cristo. Paulo chama nós de comprados, né? Como primícias da terra. E o Apocalipse, que é João que escreveu, que também é pertencente da igreja, né? É irmão nosso, escreveu que os 144 mil são comprados da terra, né? Mas não significa, um outro ponto interessante, né? Não significa que serão só 144 mil pessoas, né? É um número simbólico. É porque tem muitas coisas dentro das escrituras que tem o número 144, né? Um outro dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando aí mais detalhado, né? O número 144 mil é uma matemática que Deus usa, né? Assim como o número 7. Em 7 dias ele fez os céus e a terra. Mas ele não precisa de 7 dias para criar a terra. Entende? Ou outras expressões, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Depois de 3 dias eles fizeram isso, né? Então a expressão do terceiro dia vai aparecer muito. Assim como a expressão terça parte.
terça parte da terra, terça parte da lua, terça parte do sol, terça parte das árvores, terça parte dos homens, terça parte das ervas, terça parte do mar, terça parte dos rios, etc, etc, etc. Um monte de terça parte lá no Apocalipse. Mas não está só lá no Apocalipse. Entende? A terça parte está na lei, a terça parte está nos salmos, nos profetas. Entende? Então o Apocalipse não é um livro separado da Bíblia, entende? Ele está complementando, ele está trazendo a revelação, na verdade, daquilo que é sombra, né? Então pense com carinho, olhe com carinho para dentro deste livro, que é maravilhoso, né? Está falando de você, está falando de mim, e se enxergue lá dentro. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente, tá certo, meu querido? Que Deus te abençoe. Sendo possível, você vai compartilhar esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo aí com seu irmão, com a sua irmã. E vamos fazer a palavra do Senhor ser espalhada aí por toda a terra, como está escrito, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.